O Câmara Entrevista de hoje é com o advogado e secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, João Chardozin. Obrigada por ter aceito o nosso convite, João. Essa é a primeira vez que tu participa do Câmara Entrevista, então a gente vai começar falando um pouco da tua vida e da tua trajetória. Atualmente tu é vereador eleito e atua na secretaria. Quando que começou o teu interesse por política? Como é que foi essa escolha? Bom, eu cheguei em Bagé, sou porto-alegrense, né? E acabei adotando, a cidade me adotou em 2000, quando a minha família veio para cá, minha mãe. E em 2000 a gente veio para cá para morar na Coab. E na Coab eu comecei a estudar no Silveira Martins. E ali no Silveira começou aquela questão de Grêmio Estudantil, e às vezes tem umas viagens que a gente vai para congresso, né? E numa dessas viagens eu fui convidado para montar o Grêmio da escola. E aí aquilo foi um início e tal, e depois terminei a 8ª série, fui para o estadual. Bom, aí no estadual, aí a projeção era maior, o colégio era grande e não tinha o Grêmio Estudantil. E aí tive uma relação muito boa com a professora Carolina Mielck, que era a diretora à época. E aí ela me ajudou muito a estruturar, a montar o Grêmio Estudantil da escola, que era uma escola grande de excelência da nossa região, né? E não tinha. Então a gente começou, e ali eu montei o Grêmio Estudantil. E inicialmente foi para fazer uma festa, depois foi para fazer um som no recreio, e assim começou, né? E aí depois a gente começou a dar uma politizada maior, assim, na questão de direito do estudante mesmo. A gente começou a fazer, e naquela época era um período que tinham 2 UBS, né? A União Municipal de Estudantes em Bagé. E aí tinha uma briga política, enfim, e nós conseguimos ali no estadual, no colégio, pelo Grêmio, fazer a carteirinha de meia passagem. Então, os alunos do estadual na época não estavam sendo contemplados, acabaram sendo contemplados pelo Grêmio. E aí aquilo ali foi a projeção maior, porque o Grêmio, a escola é uma escola reconhecida, é uma escola que tem excelência, como eu disse, mas esse ato de fazer carteira para estudante gerou na escola uma projeção do Grêmio Estudantil, e depois outros grêmios começaram a se criar para fazer a mesma coisa. Então ali foi o início de tudo. E assim começou o João Político. E ali começou, exatamente, começou o João Político. E aí depois veio a própria eleição da UBS, né? Eu acabei vencendo a eleição na UBS em 2003. Fiquei presidente durante 2003, 2004. Depois passei a gestão, e aí depois acabei indo para Porto Alegre, né, para participar da União Gaúcha de Estudantes. E aí a gente vê que é um outro mundo, né? E aquilo que a gente fazia aqui, a gente vê que era muito menor do que a política estudantil nos grandes centros. Lá se discutia muito a questão da qualidade do ensino, se discutia a qualificação dos professores, a estrutura. E aí tu vê que a coisa é muito maior, né? E voltei para Bagé, né? Terminei o 2º grau, voltei para Bagé e iniciei a faculdade de Direito na Urcamp. E iniciando a faculdade, no início foi normal, assim, não tive nenhuma projeção política, até nem tinha um pouco deixado de lado. Mas aí começou a surgir a política estudantil de novo, com o diretório acadêmico do direito, que também estava desativado. A gente fez uma reestruturação, ativamos o diretório, perdi a eleição, mas aquilo ali foi um grande passo para conquistar, né, para vencer a eleição do DCE, que era no final do ano, no mesmo ano. E aí no DCE da Urcamp, aí sim a gente conseguiu fazer o que a gente fala de política pura, né, de estudante. Nós conseguimos lutar por bolsas para estudante, a gente conseguiu lutar para não aumentar a mensalidade da universidade, e lutamos por exemplo, nós trouxemos para Bagé, o próprio DCE, a ministra do TST, né, a Maria Cristina Peduzzi, e nós lotamos lá o Museu Dom Diogo, e aquilo ali foi o ápice, assim, né, com muita gente. A gente lutou contra o aumento das passagens, né, e as pessoas, o Chardozin agora aumento das passagens e tal. Sempre fui contra o aumento das passagens pela estrutura que nos era fornecida. E a mesma coisa na universidade, né. Eu era contra o aumento das mensalidades no Urcamp, porque tinha uma disparidade entre, tu sabe, tu te formou lá, entre o que era oferecido e o que era cobrado. Hoje em Bagé nós temos ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, nós temos ônibus com tomada para o celular. Então há uma equivalência. E era exatamente isso que a gente brigava naquela época, né? Hoje a gente, por exemplo, tem a Ideal.
A mensalidade da Ideal é o valor X, mas a estrutura da Ideal também é excelente. Eu estive visitando as salas. E a Urcamp também. A Urcamp vem melhorando a sua estrutura aos poucos. Então, eu acho que aí que surge toda aquela questão de lutar pelo estudante, pela juventude, né? Que é onde foi toda a base da minha eleição para vereador. E por que escolher pelo direito? No direito, eu em 2003, né, eu tinha um ex-sogro, né? Minha ex-namorada, ela fazia direito e o meu ex-sogro é promotor de justiça, né? Então, a gente acaba visualizando, né, alguns exemplos na nossa vida, né? Principalmente nessa fase de adolescência, né? Então, eu visualizava que aquilo ali era uma carreira legal, que era uma carreira que tinha projeção de sucesso. E foi onde eu imaginei que pudesse ser o caminho. Mas sabe o que eu pensava em fazer antes? Jornalismo. Olha aí. E aí eu pensava assim, vou fazer jornalismo, vou fazer jornalismo. Aí aquela projeção ali, aquele exemplo, naquele momento do meu sogro, foi o que fez eu caminhar para o direito. E aquela questão do direito, né, o advogado questionador, acabou gerando toda essa questão política também. Né, que tu acaba tendo um pouco mais de conhecimento da legislação, tu acaba conhecendo os direitos, os deveres, e isso fez... E caminhou certinho o direito com a vereança. Então, eu acho que foi esse o meu caminho, assim, para fazer a advocacia. E esse também foi teu incentivo, então, para te candidatar, para buscar a vida pública através de uma candidatura? Exatamente. É que uma coisa leva a outra, né? O direito acabou me levando ao conhecimento, né? E aí o conhecimento levou aos direitos que o estudante, a juventude tinha à época, e ainda tem. E essa briga pelos direitos, que às vezes poucos têm esse intuito de brigar, de dar cara. Então, levou à projeção política, mas eu trabalhei na política estudantil de 2003, de 2002, né, no Grêmio Estadual, até 2016. Então, são 14 anos trabalhando só com juventude. Então, não é assim, foi presidente do Grêmio, surgiu ontem, ninguém sabe quem é. Olha, eu trabalhei 14 anos com isso, né, com a meia entrada em Bagé, por exemplo. Quando, em 2003, a gente fez, quando descobrimos, né, uma lei assim, uma lei da ex-vereadora Nádia Labella, nós tínhamos a lei, mas não tínhamos a efetividade dela, né? Essa lei fez com que conhecimento dessa lei fez com que a gente começasse não, mas para aí, tem em outras cidades, tinha em Porto Alegre, né, aquela convivência também, Porto Alegre na URGS, tem essa lei lá, tem em Bagé, vamos fazer, cumprir. Então a gente procurou, por exemplo, na época, o Beto Bandeira, que era do comercial, procuramos o próprio Marimon, que à época tinha La Ritana, procuramos o Hamilton, que era da New Republic, né, na minha época tinha. Então, algumas pessoas de festas, né, de locais, a Rural, que tem a cobrança do valor e não tinham a efetividade da meia entrada. E ali saiu até na 0 hora, na época, um acampamento que a gente fez na Praça Esporte. E, claro, que a gente ainda tem muito a avançar nessa questão da meia entrada na nossa cidade, mas lá atrás foi dado o primeiro passo, né? Até hoje a Rural cobra direitinho, tem o bloco separado. Então, algumas pessoas a gente briga para que tenha meia entrada, outras já estão de praxe, já executam, exato, tem essa consciência. Então, uma coisa levou a outra, né? O direito levou a política, o trabalho, as pessoas reconhecerem que aquilo é um trabalho a longo prazo, efetivo, concreto. Levou a política. Tudo anda junto. Levou a política, exatamente. E tu esperava o resultado que tu teve nas urnas ou foi uma surpresa para ti? É complexo, assim. A gente sempre almeja a eleição, né? A gente não entra, eu e a maioria das pessoas não entra num lugar para perder, né? Mas eu imaginava 800 votos, né? E suadinho. Só que a campanha começou a crescer da metade para o final, porque as pessoas queriam mesmo, né? Assim, aquela sede de mudança, não só em Bagé, mas o país inteiro. E o ano que vem a gente vai ter muito isso, né? A mudança dos políticos. E eu acho que esse é o nosso caminho, de botar... E eu não falo só de juventude, eu falo de pessoas novas na política, né? Não idade, mas pessoas. E a nossa campanha começou a crescer, as pessoas estavam um pouco com anseio de novos administradores, novos políticos, legisladores. E aí, o meu nome, assim como de quase metade da Câmara de Vereadores, foi lembrado para a renovação. E a expectativa era de vitória, mas, por exemplo, ultrapassar a barreira dos 1000 votos
historicamente é difícil, né? Tu vê vereadores renomados com um trabalho magnífico na cidade e que não conseguiram ultrapassar essa barreira dos 1000 votos. Não nessa, na anterior também. Então, eu fiquei extremamente feliz, assim, com as pessoas, né, com esse reconhecimento, mas eu criei uma responsabilidade enorme, porque por mais que tenha essa barreira aí de 1.031 votos, essas 1.031 pessoas confiaram, é a população inteira, né? Inclusive os que não votaram, os que não votam. Nós temos 122, 123 mil habitantes. A gente tem que fazer um trabalho para todas essas pessoas, não adianta fazer um trabalho para 1.031, né? Me conta um pouco como é que tá a vida do João, pai do Gonçalo. Tá magnífico, assim, eu vivi um momento muito difícil durante a eleição, né? Eu e a Bianca, a Bianca engravidou e um dia antes de iniciar a eleição, ela perdeu o neném. E aquilo ali, algumas pessoas pensaram, as que trabalhavam comigo, inclusive, assim, bom, acabou a candidatura, o João vai se entregar. E eu acho que pelo contrário, né, Bruna? Força. Eu acho que aquilo ali deu uma força interior, assim, sabe, maior, assim, sabe, que fez com que a gente desse um up na campanha. E pós a campanha, em janeiro, a gente descobriu que ela estava grávida, né, e aí veio o Gonçalo, hoje faz 30 dias, né, e, bom, quem é pai quem é pai e mãe que pode dizer assim, né? É sensacional. Tu muda completamente a tua rotina, o que tu pensa, o que tu conversa, o que tudo. Tu corre para fazer as tuas coisas, para chegar logo em casa, tu não quer sair. Às vezes a Bianca tá amamentando, né? E eu tenho que sair para trabalhar ou sair para fazer alguma outra coisa. E aí eu vou ali para dar um beijinho e aí já dá uma choradinha já, claro, estamos amamentando, né? Mas não tem como não deixar de dar um beijinho antes de sair. É sensacional. Muito bem, então me conta um pouco também sobre o presente, né? A tua atual função, quando tu assumiu a secretaria, qual era o teu maior desafio? Quando eu recebi e aí é uma questão também que a gente tinha que avaliar muito, né? Eu fui eleito para ser vereador na cidade, né? E as pessoas confiaram o voto delas para isso. Só que nós tínhamos, o prefeito de Valdo Lara, ele tinha um desafio muito grande, né, para reconstruir a cidade, colocar ela no caminho novamente. E o esporte, né, a juventude, o esporte e lazer, era um setor assim, da nossa sociedade que estava um pouco esquecido. E é um desafio muito grande tu pegar alguma coisa que não existe, né, reconstruir e planejar o futuro daquilo ali. Nós fizemos um planejamento, quando o prefeito me convidou em outubro, no final de outubro, nós fizemos todo um planejamento para a juventude, para o esporte e para o lazer durante o ano de 2017. Só que, claro, a gente pegou uma secretaria, como todos já sabem, sucateada, sem estrutura, sem planejamento, sem nenhum programa e projeto em andamento. Então a gente teve que fazer do zero. Só que quando nós entramos, dia 2 de janeiro, na segunda-feira, a gente visualizou que estava muito pior do que a gente estava verificando. Então a gente teve que modificar o planejamento, fazer, por exemplo, fizemos um mutirão de quase 30 dias para fazer limpeza, melhorar o ambiente de trabalho. E aí esse planejamento foi atrapalhado, né? Mas é uma área da cidade que nós tínhamos como especial, principalmente porque, como nós estávamos falando, né, juventude, né? Eu não sou ligado ao esporte, eu pratiquei esporte na escola, né? O atletismo, aquelas coisas todas. Mas tem uma ligação muito forte com a juventude, com o estudante. Então, isso me chamou muito para aquela secretaria. Porque eu posso fazer muito pelas pessoas na Câmara de Vereadores, mas eu consigo fazer muito mais executando alguns projetos para a juventude, né, que é o que a gente almeja, né, para a nossa cidade, para o avanço da cidade, para o país, enfim. E isso fez com que eu aceitasse o convite do prefeito, né, que trabalhei anos com ele e eu não tinha como dizer não para esse convite. E hoje o desafio é enorme, né? A gente colocou no trilho novamente a secretaria e já temos para o ano que vem todo o planejamento pronto e o calendário projetado. No final do mês de novembro, nós vamos lançar o calendário de 2018, que todos os esportistas, a juventude e as pessoas que querem o lazer vão ter exatamente o que vai acontecer no ano de 2018.
E falando das estruturas da secretaria, né? Tem uma pista de corrida sendo feita em parceria com o Exército e também se fala bastante nas condições dos campos de futebol e da pista de skate. Tem mais novidades nessa questão estrutural? A secretaria nós temos assim, complexo Militão, né, estruturas que a gente pode elencar. Complexo do Militão, Presidente Médici, nós temos a pista de skate, nós temos o ginásio Narciso Sunhena, Zona Norte, nós temos o cartódromo, são essas 4 atividades. O Mosquitão, ele já faz parte as pessoas acreditam que seja da CEGEL, mas ela faz parte da Secretaria de Educação. Essas 4 estruturas, elas, como eu disse para vocês, né, nos últimos 4 anos no mínimo, elas estavam muito deficitárias, assim. Então a gente teve que fazer, primeiro, aonde que a gente tem o maior público frequentador, onde as pessoas mais utilizam, Militão. Então a gente fez aquela estrutura lá ser melhorada. Nós pintamos. Hoje a gente tem no banheiro, por exemplo, plantamos mais de 100 mudas 100 plantas de árvore, para a gente poder ter lá no Militão novamente uma sombra, uma arborização, enfim. Nós construímos um quiosque no Militão, que não tinha sido, nunca construiu na história do Militão um quiosque, nós construímos. Nós colocamos lá 15 ecototens, que são lixeiras para separar o lixo orgânico e o lixo seco. Nós construímos lá dentro uma estrutura que pudesse receber as pessoas, por exemplo, os banheiros históricos, os banheiros eram com piso, cimento, nós reformamos os banheiros, colocamos azulejo, trocamos porta, vidro, telhado, a gente colocou agora aquelas telhas transparentes, então vem a luminosidade externa, então facilita mais. Colocamos uma pessoa para cuidar lá os banheiros. Então, ter um olhar mais próximo para as pessoas que frequentam o Militão, que é o maior público. Até porque é uma opção de lazer para a cidade. É uma das, né? E eu acho que agora a gente começa a criar a cultura de que a gente tem que ir para o aeroporto tomar um chimarrão. Tem, normal. Mas a gente tem uma área muito mais bonita para aproveitar que é o Militão. E houve uma época, né, em que as famílias frequentavam o Militão, e é isso que vocês querem trazer com o projeto Vem Pro Militão. Exato. E aí o Vem Pro Militão, e agora abrir um parênteses aqui para a gente falar disso, já falo das outras estruturas. O Vem Pro Militão trouxe as outras modalidades esportivas, Bruna. Então eu tenho o vôlei, nós fizemos o primeiro citadino de vôlei em Bagé, com mais de 24 equipes. Nós fizemos torneio de handebol, nós fizemos torneio de basquete, a gente fez a corrida de ciclismo, nós fizemos corrida de rua, nós temos um circuito de corridas de rua, um citadino de corrida de rua, que a gente tem em Bagé hoje. Então, o bicicross, nós temos várias atividades que a gente levou para o Militão. Por exemplo, tu não corre, mas tu anda de bicicleta, mas tu vai ver as pessoas que correm lá. Então, o teu filho, o teu irmão vai poder ver uma outra modalidade esportiva que se interessa, que daqui a pouco ele não tinha aquela proximidade. E tudo dentro do Militão. Por que eu acreditava que as pessoas não iam no Militão? Primeiro, o ambiente não era bom, né? Nós não tínhamos uma limpeza adequada, nós tínhamos, enfim. E segundo, as brigas do futebol amador. As brigas do futebol amador são históricas. Qual é a grande decisão, pulso firme que nós tomamos assim? Foi fazer um regulamento firme, para que os clubes entendessem e os atletas que, por exemplo, tinha muita questão política, né, Bruna? O vereador X entrou lá e é do clube tal. Não pode punir o clube tal. Não tem isso comigo. Primeiro, não faria isso. E segundo, não tem o clube. Chamamos os clubes do futebol amador de Bagé, da série Ouro e Prata. Os clubes entenderam que nós teríamos que ter uma posição muito firme, porque no momento que a gente acaba com a briga, a gente traz a família. Qual é a família que quer levar domingo de tarde o seu filho, enfim, para lá, se sabe que vai dar uma briga no campo tal, ou, enfim, entre as torcidas? O que nós fizemos? Regulamento super firme. Primeiro jogo do nosso campeonato esse ano, teve uma briga. Não foi generalizada, mas teve uma briga. Nós tiramos os 3 pontos das 2 equipes, expulsamos os atletas do campeonato, não jogam mais, e punimos financeiramente a equipe. Então nós somos muito rígidos nessa questão. Não teve mais briga. E se tiver, a gente vai fazer a mesma coisa. Então o dirigente vai pensar o seguinte: eu não vou trazer para o meu time o Joãozinho, que briga sempre, com a confusão na certa. Não contrata aquele jogador, não faz a ficha, não assina.
Isso está facilitando a vida das pessoas que querem ir para o Militão, porque sentem mais segurança. Então, uma coisa leva a outra, tá? E fazendo uma atividade, o Vem para o Militão, hashtag Vem para o Militão com várias modalidades esportivas, é um outro público que não é o do futebol amador, e o público que gosta do futebol amador deixou de ir, mas agora está voltando porque pararam as brigas. Então a gente acaba... Isso é só o início, né? Claro. Isso é uma questão de cultura e que a gente vai demorar ainda para chegar no ponto certo que a gente deseja. Fechando os parênteses em relação ao Militão, né? Nós temos, por exemplo, o ginásio Narciso Suinhé. O ginásio Narciso Suinhé, a gente tem uma parceria com algumas escolas da região, onde eles fazem educação física ali, por exemplo. Mas a gente deu algo a mais para aquela região. Nós colocamos lá, nós criamos lá na secretaria o Centro de Treinamento Esportivo e Funcional. O nome é difícil, mas é fácil. Ele tem artes marciais, tá? Ele tem zumba e ele tem ginástica. O que a gente fez com isso? A gente colocou essas modalidades dentro dos núcleos. Nós temos 5 núcleos. Um deles é o ginásio Narciso Suinhé. Então lá nós temos a zumba, artes marciais e ginástica laboral. E a funcional. Aquelas pessoas da região ali podem frequentar o ginásio, que lá no horário X, por exemplo, quinta-feira das 3 às 5 da tarde, tem aula de zumba. Então, as pessoas que querem frequentar gratuitamente vão ter uma atividade de lazer e física à disposição. Em 5 núcleos, tá, Bruna? Então, assim, ó, Centro Social Urbano, nós temos no São Sebastião agora, antes era no Guenoas, mas agora nós colocamos no São Sebastião, o novo residencial. Nós temos no ginásio Narciso Suinhé, nós temos no Militão. E agora, antigamente nós tínhamos, desde o início do ano, nós tínhamos aqui no núcleo do DAEB, do lado da pista de skate. Agora nós temos uma parceria com o Bagé, né? E nós fornecemos esse núcleo lá no Salão do Bagé. Então nós temos 5 núcleos espalhados pela cidade, oferecendo artes marciais, oferecendo aula de zumba, de dança, né? E aula de ginástica. Então a gente espalhou, a gente fez o Vem para o Militão, lá para ajudar aquela estrutura lá para as pessoas conhecerem. Mas a gente espalhou pela cidade também essas atividades. É um início, pode ter outra atividade física, como futebol para as crianças? Pode. Mas do jeito que a gente pegou e o planejamento que a gente fez, hoje é o que a gente pode cumprir. Não adianta a gente abrir muito espaço, abrir os braços e não conseguir fazer direitinho. Então hoje é o que a gente oferece para essas lá no ginásio Narciso Suinhé. Pista de skate. Nós já demos, no início do ano, teve uma etapa, né, se não me engano, em abril ou maio, teve uma etapa do Circuito Gaúcho, né, da Liga Gaúcha. Nós demos todo o apoio, né? Inclusive nós pintamos a pista, nós reformamos 4 vezes aqueles banheiros, né, que eram banheiros, 4 vezes a gente trocou porta, vaso, caixa d'água, enfim, a gente tentou fazer o máximo que pôde ali. Aconteceu a pista, aconteceu a etapa da Liga Gaúcha, lá em maio, só que depois disso, a gente começou a perceber que a gente fazia as trocas desse material, porta, vaso, enfim, caixa d'água, e historicamente a gente já teve várias prisões naquele local ali, no banheiro, né? Não na pista, no banheiro. Prisão por tráfico, por, enfim, vários delitos. Aquele local não era mais utilizado como banheiro, e é bom a gente falar disso para ser bem transparente. Aquele local não era mais utilizado como banheiro, tanto não era mais utilizado que quando tinha esses eventos, né, ou quando tinha um número expressivo de pessoas que iriam praticar o esporte no final de semana, era solicitado para a gente banheiros químicos. Então a gente forneceu banheiro químico desde o início do ano para a pista de skate. Desde o início do ano, banheiros químicos. Aquele local ali não era mais banheiro, eram 4 paredes que tinham lá essas criminalidades que vinham acontecendo. E historicamente aconteciam isso. Nós ouvimos a questão dos moradores, nós ouvimos a comunidade escolar, que ali é trajeto de uma das escolas da região, e a demanda, o fluxo de jovem, ele é muito grande, não só na pista. O que acontece? Nós decidimos fazer, é uma decisão muito drástica, e eu não queria tomar ela, tanto é que a gente demorou para tomar essa decisão, mas a gente acredita o seguinte, antes a gente tirar aquelas 4 paredes que não estavam sendo utilizadas como banheiro, colocar uma pracinha para as crianças, e que ela vai estar sendo instalada essa semana, colocar uma ampliação da pista de skate, ou seja, a gente vai colocar uma mini rampa ali na pista,
junto com essa pracinha. Então, o pai que leva o filho, ou a mãe que leva o filho para andar de skate, ou a filha, e o outro filho não pratica, fica na pracinha. Tem uma outra área de lazer ali. Então, a gente pensou assim, bom, eu tenho espaço que não é utilizado, e além disso ele é utilizado para criminalidade. Nós vamos colocar uma pracinha para as crianças, vamos dar uma ampliação para a pista. Claro. Essa é a melhor forma da gente combater e dizer assim, não é mais ali ponto disso, ponto de tráfico, ponto de consumo, porque a gente melhorou a estrutura, melhoramos o patrimônio que nós tínhamos na pista de skate. E a Secretaria tem o projeto, né, Construindo um Futuro, que é com alunos que têm situação de vulnerabilidade econômica e social. Nos conta então um pouco de como funciona, quem é que pode participar, como é que é esse projeto? O Construindo o Futuro estava dentro do nosso planejamento. O que a gente fez? E eu te digo isso porque eu vim da classe baixa. Eu sei o quanto é importante um projeto social na vida de uma criança ou de um adolescente. Nós colocamos dentro do Militão, e isso a gente faz com a estrutura que nós temos. Então, a gente não precisou de emenda parlamentar, a gente não precisou do orçamento do município, a gente fez com o que nós tínhamos. Pegamos um professor que nós temos na secretaria e construímos um projeto que oferece o quê? Ele oferece aulas de informática, ele oferece aula de reforço escolar, ele oferece aula de futebol, de futsal, de vôlei. Então, nós temos essas estruturas lá que a gente pode oferecer para os alunos, para as crianças que estão em estado de vulnerabilidade social, que elas não fiquem ociosas no período inverso à escola. Porque aí, ela ficando ociosa, aí ela vai para a esquina, ela vai para outros lugares e acaba sendo influenciada, né, para outros caminhos que não são os mais corretos, né? Então, a gente colocou essas atividades para essas crianças e a gente tem mais de 120 crianças hoje sendo atendidas em turnos inversos. Por exemplo, a gente tem a turma de futebol de campo. É onde a criançada mais gosta, né? Então, nós temos lá 80 crianças entre categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. 4 categorias. E essas crianças dessas categorias do futebol de campo, elas participam também do reforço, elas têm um acompanhamento de psicólogo. É um projeto que é voltado realmente para o social, né? E quando a gente fala de social e fala dessas crianças, a gente fala da pasta de juventude. Esse é o grande objetivo, né? Fazer com que aquelas crianças ali não acabem na juventude tendo um outro caminho. É o básico que a gente consegue fazer, Bruna, hoje, mas a gente quer fazer uma ampliação desse projeto para o ano que vem. E aí sim a gente vai chegar no ponto-chave, assim, na maneira com que a gente quer que esse projeto seja realizado. E um dos próximos eventos são as Olimpíadas Escolares, né? Como é que vai ser nesse ano? As Olimpíadas é a primeira edição, né? As Olimpíadas Escolares, a gente, na sexta-feira agora, dia 20, às 2 da tarde, a gente faz a abertura das Olimpíadas Escolares. E a gente faz a abertura das Olimpíadas mesmo. Vai ter acendimento da pira olímpica, vai ter desfile das delegações, mais de 32 escolas já confirmadas. Então, nós temos escolas municipais, estaduais, temos escolas particulares, que é uma inovação, e também temos a Escola Federal, né, o IFSU, que vai participar também conosco. Nós teremos a apresentação do Borges, o professor Borges, com o espetáculo Alegria, que é um espetáculo circense. Né? Então, imagina, aquelas crianças vão lá para fazer o desfile da delegação, vão fazer... vão ver a pira olímpica ser acesa, vão conhecer outras crianças de outras escolas. Se sentir em uma Olimpíada, vão se sentir, exatamente. E ainda vão ver o espetáculo. Então, assim, eu acho que vai ser espetacular, assim, e é o primeiro passo que a gente está dando para várias edições das Olimpíadas, né? E essas Olimpíadas vão servir também de seletiva para o GERGS do ano que vem. Então, o ano que vem, o município não vai precisar despender de valores para realizar a seletiva, porque a seletiva já foi feita nas Olimpíadas. Então, a gente acaba agregando aí escolas do município, todas elas, e fazendo essa interação entre a comunidade escolar, entre os alunos, que eu acho que vai ser espetacular. Mas tu dizia que tu já foi um atleta, né? E convivendo tanto com o esporte, continua sendo ou não? Eu não sei se eu cheguei a ser um atleta, mas um praticante, né, Bruna? Foi assim, no estadual, comecei no atletismo no Silveira, o atletismo no vôlei. Não deu muito certo, mas eu fiz.
Aí quando eu fui pro estadual, no estadual eu fui pro Coelho, né? O professor Coelho, que é do futsal. Não deu muito certo, né? Aí eles vão lá, vão fazendo uma peneira, né? Quem sabe jogar e quem não sabe. Não deu muito certo, aí eu fui pro atletismo. Bom, aí no atletismo eu era alto, tinha a perna comprida, né? Comecei a correr, aí a professora Nair, que histórica, é um ícone do atletismo na região, ela acabou me descobrindo, fazia a corrida dos 100 metros, né? Então eu acabei conquistando umas medalhas aí no colégio. Mas foi atleta, então. E de atletismo. E eu brinco com a Nair assim, tu vê, Nair, tu teve que fazer um aluno de atletismo pra gente poder construir uma pista de atletismo em Bagé, que a gente não tem. E a pista de atletismo, ela é emblemática, né? Porque nós temos hoje uma pista que é a pista que nós temos ali no MEC. E para participar, por exemplo, por que a gente não tem o atletismo nas escolas municipais? E nas estaduais também, porque a gente acaba tendo poucas escolas praticando atletismo. Porque a gente não tem uma pista pública. No momento que a gente tiver uma pista pública, que é o que a gente vai falar logo a seguir, nós teremos as escolas municipais podendo fazer educação física lá no Militão, nós teremos outras escolas, enfim, podendo praticar o atletismo, e aí a gente vai conhecer outros atletas. E aí vem naquela questão do social. Enquanto o jovem e o estudante estiver no esporte, ele não vai estar nas drogas, ele não vai estar ocioso na rua, nas esquinas. E aí a gente vai começar a alcançar o grande objetivo, que é através do esporte, que é o maior... é o setor que faz a inclusão social e tira, né, essas crianças das ruas. Então a gente acaba... E aqueles que também não têm vulnerabilidade social, mas que querem praticar um esporte, vão ter esse espaço adequado. E aí eu falo do atletismo, mas eu falo outras pessoas, corredores de rua, eu falo todos os outros. E os assuntos esporte, lazer e juventude abrangem um leque muito grande de atividades. E na tua avaliação, o que ainda precisa ser contemplado? O que tu acredita que ainda precisa ser feito dentro desse planejamento que tu desenvolveu, ou dentro da tua avaliação como o João cidadão de Bagé? Sabe que é tudo muito novo, né, Bruna? Eu saí do movimento estudantil em 2014 e me formei, me tornei advogado e aí estava exercendo a minha profissão. E aí quando veio, né, o convite para mim ser candidato a vereador. E a eleição, a primeira eleição, eu acabei me elegendo e aí acabei sendo convidado para ser secretário. Foi tudo muito rápido, né? E a gente tem que aprender com o trem andando, digamos assim. Fazer gestão não é fácil, né? A gente fez esse planejamento e o grande objetivo era potencializar todas as modalidades esportivas que a gente conseguisse alcançar, né? Com um pequeno orçamento e com a dificuldade financeira que o município vive. E eu acho que esse é o grande canal. Fazer com que as pessoas voltem a praticar outras modalidades. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo, e ela me permite falar o nome dela, a professora Maria de Lourdes. Ela é um histórico aí, o andamento dela com o vôlei da cidade. E ela teve esse ano a oportunidade de juntar alunos, ex-alunos, ela voltou a jogar em competição. Então a gente quer resgatar isso, sabe? Fazer com que pessoas que praticavam o esporte voltem a praticar, voltem a ter aquela vontade, a vontade de praticar um esporte que muito tempo gostavam de fazer. E aqueles que não conhecem, pratiquem, né? Então a gente tem esse objetivo na Secretaria de Esportes, potencializar essas modalidades, incentivar, claro, o futebol, que é um grande atrativo, né? O futebol é um natural, ele se potencializa, mas a gente precisa colocar a juventude praticando esporte, a gente precisa colocar a terceira idade praticando esporte, todas as pessoas, para praticar não só o futebol, mas praticar o atletismo, o ciclismo, o vôlei, o basquete, o handebol, o bicicross, que é uma atividade que é muito bonita na cidade. Todas aquelas atividades que a gente acredita que tenham benefícios para as pessoas. E eu falo isso também em relação à saúde, né? Porque a prática esportiva também vai acabar tendo uma saúde muito melhor. E quais tu destacaria, assim, que seriam as principais realizações nesse cargo? Olha, o grande objetivo da secretaria, né, do município é a construção da pista de atletismo. Esse é o grande objetivo que a gente tem.
construindo a pista de atletismo, a gente vai deixar um legado para a cidade. Não estou falando só do esporte, mas falo do lazer. Eu visitei o SET, que fica lá em Porto Alegre, que é o Centro Estadual de Treinamento Esportivo. O SET ele tem uma pista de atletismo magnífica, de primeiro mundo, mas ele tem várias situações à volta que ele faz com que as pessoas saiam do trabalho no final do dia e vão para lá tomar o seu chimarrão, conversar, pratica o esporte, termina, vai ali, socializa. É isso que eu acho que a gente precisa fazer. A pista de atletismo, ela vai tornar... Não se limitar ao atletismo, né? Ela não se... A gente fala pista de atletismo, mas ela, na verdade, ela vai ter vários esportes. Ela vai ter o salto em distância, ela vai ter salto em altura, arremesso de peso, mas ela vai ter uma área pro chimarrão, ela vai ter uma área para as pessoas irem lá conversar. E vai tornar o Militão mais atrativo. A gente tem outros projetos para o Militão. Por exemplo, nós temos, através do vereador Amargani, uma emenda garantida e já foi assinado pelo prefeito o convênio. Nós vamos fazer dentro do Militão uma quadra de futebol D7, só site. Nós vamos construir no Militão 2 quadras de vôlei de areia, futevôlei, todos os esportes de areia. Então a gente vai começar a fazer exatamente isso que eu te falei, levar outras atividades para dentro do Militão, outros públicos que não só o futebol. E aí, sim, a gente... Bom, conhece Porto Alegre, a maioria dos nossos telespectadores conhecem. Parcão, o Parque Marinha do Brasil, a própria Redenção é uma área mais de lazer arborizada, mas também é uma área bonita. Nós temos isso em Bagé, só que a gente precisa potencializar ela. Só fazer com que as pessoas comecem a olhar mais lá para o Militão, como uma área não só de futebol e do ginásio, né? Mas uma área onde a gente vai ter várias pessoas praticando vários esportes e interagindo. Até posso ir tomar meu mate lá no aeroporto, né? Ainda mais agora com voo comercial que... Se Deus levar algum familiar lá para embarcar e já tomar um chimarrão. E volta para o Militão, Então, acho que esse é o grande objetivo. A pista de atletismo vai ser o legado que a gente vai deixar. Já que tu tá falando dos parques em Porto Alegre, vou te dar uma ideia, então, aproveitar o programa da construção, ou melhor, não chega a ser construção, mas da montagem de um cachorródromo. Também o Militão tem esse espaço, que nós temos em Porto Alegre, esse espaço, né, para as pessoas que têm os seus cachorros, às vezes, e é um lugar fechado, assim, tem alguns que não andam sem coleira, né, e naquele espaço os donos podem largar para eles brincarem, tem aqueles pneus para eles pularem e socializarem uns com os outros. Então fica uma dica aí para quem tem esse amor aos animais e quem tem os animais em casa, né. Tu sabe que é uma baita ideia e a gente vai ver a viabilidade dela. E no Vem Pro Militão 2, nós tivemos uma parceria aí, a gente não Vem Pro Militão 3, desculpa, que a gente teve que cancelar devido ao mau tempo, passamos um mês inteiro com chuvas, e a ideia do Vem Pro Militão é trazer as pessoas pro lazer, enfim, as pessoas não vão no lazer com chuva. E no Vem Pro Militão 3, nós teríamos a parceria do Núcleo de Proteção aos Animais, a gente teria lá a adoção dos animais, enfim, a gente teria o espaço para brinquedos, para as pessoas levarem o seu animalzinho de estimação. Eu tenho a minha cadelinha. Eu dei a ideia porque tenho a minha também. Eu vou deixar ela em casa enquanto eu estou tomando. Levo junto, né? E a gente ia fazer no Vem Pro Militão 3. Mas do cachorródromo é nova, essa aí a gente pode usar. Pode pesquisar e implantar em Bagé. Verdade. E quanto ao vereador João, tu tens planos de assumir o cargo aqui na Câmara? Sabe que é o que eu te falei, né? Eu tinha um grande desafio, né? Um convite, assim, que eu fiquei extremamente honrado do prefeito. E é uma área que estava muito ociosa e precisando de incentivo. Então o desafio era muito grande. Mas ser vereador também é um grande objetivo que eu tenho e eu vou voltar para a Câmara de Vereadores. Mas primeiro eu vou cumprir meu papel com o governo. E aí, aqui na Câmara, eu já dei o primeiro passo, né, Bruna? Nós fizemos isso, a gente conversava muito antes da eleição, durante o processo eleitoral, que era a criação do aplicativo Meu Vereador. E esse projeto já foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores e vai fazer com que as pessoas em casa baixem o aplicativo. É como o aplicativo já existe, a gente pega bons exemplos, né? A gente tenta colocar no nosso dia a dia, na nossa cidade. Ele existe já um aplicativo Meu Deputado. Tu acompanha lá quais foram os projetos do deputado federal que tu votou, o que ele gastou no gabinete, quais foram os projetos que ele votou contra, e eu tentei trazer para Bagé. Então aqui a gente vai saber quanto foi gasto, a transparência do vereador,
saber quais foram os projetos que ele aprovou, quais foram os que ele votou contra, os gastos, as diárias. Essa transparência que é o que a gente briga, né? Essa nova geração, digamos assim, de políticos, ela quer que as pessoas enxerguem mais não só o trabalho, mas também o custo que esse vereador tem. E essa lei que eu apresentei no primeiro dia aqui na Câmara, antes de ser empossado secretário, foi com esse objetivo. E o objetivo foi cumprido, a Câmara de Vereadores está fazendo todo o processo para a implementação desse aplicativo, e esse é um passo para a nova geração de políticos, como eu falei, mas eu tenho muitas outras coisas ainda para colaborar com a cidade, e que certamente, quando eu voltar, eu ainda não defini isso, quando eu voltar a gente vai chegar e vai apresentar um pacote de medidas que a gente acredita que sejam viáveis e que vá beneficiar a comunidade. O grande papel do vereador é fiscalizar, né, o executivo, fiscalizar o trabalho e fiscalizar a cidade como um todo, né, mas também é fazer com que as pessoas tenham facilidade no seu dia a dia. Eu acho que por aí que a gente tem que caminhar. Então, obrigado, João, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente participando do Câmara Entrevista. Obrigado, Bruna. Obrigado, né, TV Câmara, o presidente Edmar Fagundes também. E obrigado às pessoas, né, que estão nos assistindo em casa e que puderam conhecer um pouquinho do trabalho da Secretaria, da CEGEL, e que a gente fica à disposição, né, Bruna, para todos, para prática de esporte, ou que queiram fazer, por exemplo, academia pública. Lá na Secretaria, que fica no próprio Ginásio Militão, a gente está de portas abertas lá para receber todo mundo. Muito bem, então. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação na página da TV Câmara no Facebook.